Lembrar que toda a força da criação não apenas está nos 3 capítulos iniciais de Gênesis, Bereshit, mas está também no primeiro pasuk, no primeiro versículo da Parashá, tá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim Aleph Tav os céus e Aleph Tav a terra. Aleph Tav aparece antes dos céus e antes da terra, mas de uma maneira codificada na palavra Bereshit, tá? A terceira letra é um Aleph e a sexta letra é um Tav. Olha o padrão aí dos 3 dias, tá? Entre a morte e a ressurreição do nosso Messias. Então, na verdade, de uma forma explícita aparece 2 vezes, mas de uma forma codificada, mais uma, em Bereshit. Então, o nosso Messias Yahushua, tá? Diversas vezes ele autografou. Olha que coisa bonita. Quando a gente vê um quadro muito bonito, a gente vê o quê? Que o pintor ele dá assinatura. E o nosso Mashiach, tá? Ele assina de 2 maneiras bem claras, tá? E de uma maneira codificada, ou seja, ao todo 3 assinaturas. Bom, pelo menos é o que a gente percebeu, tá? Então, no milênio, nosso Messias vai estar nos revelando os segredos da sua Torá. Em Israel diz que uma das coisas boas que nós desfrutaremos no milênio, entre tantas outras, é que vamos poder tirar as dúvidas direto o quê? Com o nosso Rabi, o nosso Messias Yahushua. Ou seja, a gente tem uma dúvida, tá? Muitas vezes, por mais sinceros que sejamos, tá? Tem coisas que cada um vai ter que caminhar segundo a sua kavaná, mas durante o milênio, o nosso Messias, ele pessoalmente estará esclarecendo todas as nossas dúvidas, como dizem Yeshayahu, Isaías, capítulo 2, que é o que nós cantamos na condução do Sefer Torah, que Mitzion Tetze Torah, Udvar Yahuah Mirushalayim, porque de Sião sairá a Torá, e a palavra de Yahuah de Jerusalém. Em um certo sentido já começou a se cumprir isso, tá? Que o nosso Messias ensinava em Jerusalém, em Jerusalém, mas com toda a plenitude durante o milênio, o Shabbat Gadol, tá? Então vamos lá. Nós vamos ler, tá? Que é tradicional, que a gente sempre faz, tá? Sempre que dá, a gente lê o comentário do Humash acerca do nome da Parashá, tá? Por que a Torá começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit? Então a gente sabe que o Beit é a segunda letra, né? Então o pessoal de Israel, por que isso? Fica pensando, por que começa com a letra Beit, né? Por que não começa com a letra Aleph, né? O Daniel escreveu para nós aqui, tá? Em hebraico, Gênesis 1:1, tá? Existem algumas Torot, tá? Tem gente que tem Torá que preservou esses detalhezinhos, ou seja, quando Moshe colocava uma letra grandona, ou quando ele colocava pequenininha, Moshe nos presenteou, tá? No nível Sod, nessa Parashá, por orientação divina. Em Gênesis 1:1, a primeira letra, tá? É o quê? A primeira palavra é Bereshit, mas a primeira letra é um Beit. O valor numérico de Beit é o quê? 2. E Beit é o quê? Casa, tá? Beit é casa. Então, primeira coisa que o Criador quer falar com toda a humanidade é o quê? Se você quer entender a minha palavra, vai ter que ser através das 2 casas de Israel. Ou seja, então nós temos que estudar as Escrituras pelo prisma das 2 casas de Israel. Em Gênesis 2:4, ele vai nos presentear também, aqui em Gênesis 1:1, ele nos presenteia com um Beit grandão, para chamar a nossa atenção, tá? E em Gênesis 2:4, tá? Moshe, por orientação divina, tá? Na palavra Berribaream, tá? Se a gente embaralhar as letras, tá? Se a gente embaralhar as letras de Gênesis 2, versículo 4, o que vai acontecer? Se a gente embaralhar, tá? Vai se formar a sentença, vai se formar o quê? Be-Avraham, tá? Ou seja, por orientação divina, Moshe coloca a letra Rei, tá? A letra Rei, pequenininha na palavra Berribaream, tá? Então, de vez em quando, Moshe, ele fazia isso por orientação divina. Às vezes colocava uma letra grandona, às vezes uma pequena. Lembrar que no hebraico não existe letra maiúscula e nem minúscula, todo mundo sabe disso. Então, quando tem essas coisas diferentes, então a gente presta atenção. Então, em Gênesis 2:4, tá? Aparece a palavra Berribaream. E embaralhando as letras, vai se formar o quê? Be-Avraham. Então, Israel se diz que Elohim fez o mundo, tá? Em Avraham, ou seja, para a descendência de Avraham, que somos nós o quê? O Am Israel, o povo de Israel. Agora ele caprichou. Agora foi metade do tubo de tinta aqui, ó, na letra Beit. Gostei, hein? Gostei. Agora ele caprichou, ó.
Primeira letra, ó, bem grandona, tá? Beit significa casa e o valor numérico é 2, tá? 2 casas, tá? E em Gênesis 2:4, Moshe deixa claro, tá? A nível Sod. Por isso que ele coloca a letra rei pequenininha, porque em Israel, primeiro que Avram teve o nome modificado para quê? Avraham, ou seja, Avram passou a se chamar Avraham. O Criador colocou qual letra no nome dele? Qual foi? A letra rei, tá? A letra re. Ou seja, no tetragrama, no nome Yahuá, aparece 2 vezes a letra rei. E ele faz isso, ele coloca uma letra rei no patriarca Avram, fica Avraham, tá? E da matriarca Sarai, ele tira a letra Yud, tá? Dá a letra Yud para Josué, para Roshé, Binum, tá? Pegou a letra Yud lá de Sarai, deu para Roshé, tá? Rusha, aí ficou Yahusha, Yahushua, tá? Mas Sara deu a letra Yud, mas recebeu a letra Rei também no nome dela. Ficou o quê? Sará. Olha que revelação maravilhosa. A letra Rei, tá? No hebraico mais antigo é o quê? Um bonequinho com os braços assim para cima, tá? No proto-sinaítico, quem já viu, tá no hebraico mais antigo, é um bonequinho com as 2 mãos para cima, tá? Exultando. Ou seja, a letra Rei no hebraico moderno é furo, tá? Mas no hebraico mais antigo é o quê? Uma exultação, né? Ou seja, então é a letra que representa o fôlego de vida do Criador. Então por isso que em Gênesis 2:4, o Criador, para mostrar que criar para ele é algo tão simples, mas tão simples, tá? Porque essa palavra berribariam é da estrutura de bará, de criar, ele quer dizer para cada um de nós que ele criou, tá? Para ele foi algo simples, fácil. Por isso que é a letra rei, que é a letra da criação, e bem pequenininha, tá bom? Então só para a gente entender algumas coisas a nível Sod, tá? Então vamos lá, vamos ler agora acerca do nome da Paraxá. Ah, só mais uma outra coisa, eu tinha falado que o Aleph Tav aparece 2 vezes, tá? De forma explícita, tá bom? Então 2 vezes de forma explícita, aqui ó, Bereshit, Bara, Elohim, Et, aqui ó, Et é o que? O Aleph Tav, é o Messias, tá? Hashamayim, ou seja, Aleph Tav criou os céus, tá? Et Haaretz, ou seja, e Aleph Tav criou a terra. Então 2 vezes é explícito a assinatura do Messias. E uma maneira codificada aqui, ó, primeira, segunda, terceira letra. É um Aleph. Vamos contar mais 3 agora. Quarta, quinta e sexta, ó. O Tav. Ou seja, o padrão dos 3 dias entre a morte e a ressurreição do nosso Messias. Ou seja, então... Oi, pode falar. Eu de novo, né? Pode falar, Rio. Uma coisa que eu observo aqui nas 2 primeiras palavras, Barashit, Bereshit e Bará, né? Mas se a gente tirar os sinais maçoréticos e a gente usar o hebraico antigo, seria Barashit e Bará. Ou seja, Bará 2 vezes. Isso procede ou não? Procede. Tá de parabéns pela observação, tá? Então, Israel se comenta muito isso, ou seja, existiram, na verdade, 2 criações. 7 coisas foram criadas antes dos céus e da terra, tá? 7 coisas foram criadas antes dos céus e da terra, tá? E aqui é o que nós temos de forma, vamos dizer assim, mais... só para a gente entender, a Torá, as escrituras sagradas já começam com a letra Beit, para nos dar a entender o quê? O que vem antes do Beit é o quê? É o Aleph. Ou seja, o Aleph é a primeira letra do Aleph Tav, o Mashiach, primeira letra também de Elohim. Ou seja, então, tudo que vem antes desse Beit são coisas desconhecidas por nós. Ou seja, tradicionalmente em Israel se diz que Elohim criou 7 coisas, é baseado em Provérbios capítulo 8 e capítulo 9, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 de Provérbios. Mishlei fala que Yahuá edificou a sua casa sobre 7 colunas, tá? Então 7 coisas ele faz, e bem observado pelo nosso irmão Ariel. No paleo-hebraico seria Barashit, Bará, as 2 primeiras letras, ou seja, então Beit, Resh e Aleph, ou seja, então fala acerca de 2 criações. Esse Bará, ele dá sentido de preenchimento também. Então, assim, a gente vê que, a gente entende por Bereshit que o caos, ele atrai a presença do Criador. A presença do Criador, né? Então, assim, ele olhou e viu que era sem forma e vazia, que estava caótica e desolada. Então, ele foi atraído por aquilo. E aí, ele começou a preencher
né, no palhebraico, né, o entendimento de bará também é preenchimento. Preenchimento. Preencher os céus e a terra. Engordou, preencheu. Engordar, é isso mesmo, preencher. Então, tipo assim, é mais ou menos o que ele faz com a nossa vida. Quando ele vê que está tudo caótico, ele olha e ele fala, haja luz, e ele começa a nos preencher. Exatamente por isso por isso e por vários outros motivos é que Bereshit, né, é uma paraxá muito intensa. Muito intensa. Né, porque ela fala assim de coisas muito profundas, né, e que vão permear toda a escritura. Né? Toda a escritura vão seguir os princípios iniciais de Bereshit. Exatamente. Então isso é muito profundo, porque se a gente consegue entender esses princípios iniciais, quando ele criou, né, da criação, nós conseguimos entender toda a escritura. A gente vai ver que toda a escritura vai permear em torno disso, né? Todas as histórias da escritura sempre volta para Gênesis, para Bereshit. Vai permear em torno dos princípios de Bereshit. Então, por isso e por muitos outros motivos, é uma paraxá assim muito profunda. É muito profunda essa paraxá. Então, muito show isso que a Mary falou, ou seja, esse verbo bará, que significa criar do nada, né, como os teólogos dizem, ex nihilo, ou seja, do nada, né, significa o quê? Preencher, engordar. Então aqui aparece 2 vezes realmente essa estrutura do verbo bará, que significa criar do nada, né? Criar do nada. Então foi muito bem observado pelo nosso irmão Ariel. E faz alusão a 2 criações, ou seja, nós estamos tendo acesso à segunda criação, que são coisas relacionadas a nós, a nossa pequenez, tá? Por isso que nós podemos estudar a Torá o dia inteiro, a gente pode viver 960, poderíamos viver, se vivêssemos na época dos patriarcas lá, poderíamos viver 969 anos como Matusalém, que foi o homem que ganhou medalha de ouro, né, em longevidade, tá? Mas ainda assim não entenderíamos tudo. Então o Criador está querendo dizer para cada um de nós, olha, você tem que buscar conhecimento, entendimento e sabedoria, mas vocês nunca vão compreender todas as coisas. Por isso que a Torá começa com a letra Beit. Tradicionalmente em Israel, tá? Eu até aconselho que os irmãos e as irmãs façam isso. Tradicionalmente em Israel, existe o hábito de começarmos a ler algum livro, tá? Das escrituras ou qualquer livro, a gente começar no 2º capítulo, tá bom? Ou na 2ª página, na 2ª estrofe, 2º parágrafo. Para que isso? Para a gente perceber o seguinte, poxa, eu não estou entendendo direito essa história, eu já perdi o início, só para a gente entender que, na verdade, nós não sabemos todas as coisas. O que nós temos de informação nas Escrituras é o que é importante para nós. Em Gênesis 1, Bereshit 1, do versículo 1 ao 10, aparece 3 vezes Vaikra, né, que também é o nome do 3º livro da Torá, né, Levítico, Vaikra, né, significando o quê? O nosso Mashiach Yahushua chamando, que Vaikra é chamou, chamando todas as tribos para junto de si. Deixa eu mostrar aqui, é tanta coisa, mas peraí. Deixa eu mostrar para vocês, tá? O meu Tanar aqui, tá? O Corém, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que coisa interessante. Existe um padrão em cada 50 letras em Bereshit, tá? Formando a palavra Torá. Então você pega aí, quem tem uma Torá em hebraico, vai lá na palavra Bereshit. Aí vê a letra Tav, tá? Letra Tav. O meu já tem as marcas, tá? Aí você conta 50, Tav é a primeira letra de Torá. Você conta 50 letras, vai cair o quê? Na palavra Terrom, tá? Aí em cima da letra Vav, tá? Letra Vav. Aí você conta mais 50 letras, tá? Vai cair na palavra Vaiar, tá? Em cima da letra Resh, esse salto de 50. Aí você conta mais 50 letras, vai cair na palavra Elohim, tá? Ou seja, vai ser a letra Rei. Então vai se formar o quê? Torá. Mas vamos ver acerca do nome da paraxá, tá? Vamos lá. Só mais um detalhe. Nos versículos, em Gênesis 1, do versículo 1 até o 5, aparece 5 vezes a palavra Or, que a tradução é o quê? Luz. Tá? Aparece 5 vezes. Cada uma dessas 5 vezes, tá, que aparece a palavra Or, está fazendo uma alusão ao quê?
aos 5 livros da Torá, tá? Olha que coisa espetacular, tá? Ou seja, então a Torá na Torá nós recebemos a luz do nosso Elohim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então 5 vezes aparece a palavra or em hebraico, que é luz, tá? Então aqui a gente vê esse início aqui da Parashá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haitá torhu vavohu ve'rosher al penei terrom veruah. Vamos contar, tá? Vamos lá. Vamos contar cada vez que aparece a palavra or. Vamos lá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haitá torhu vavohu ve'rosher al penei terrom. Veruah Elohim merachefet al penei hamayim. Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or. Vayar Elohim et ha-or kitov. Vayavdel Elohim bein ha-or uvein ha-hosher. Vaikra Elohim la-or yom vela-hosher karalayla. Vayehi erev, vayehi voker. Yom errad. Então 5 vezes. E um detalhe interessante, não sei quantos, talvez vocês tenham reparado, que os outros, o dia 1, ele é diferente, porque é chamado Yom Errad. Nos outros, dia 1. No segundo, é segundo dia. No terceiro, é terceiro dia, tá? E assim sucessivamente, tá? Mas nesse primeiro dia é chamado o dia do Errad. Ou seja, quem é Errad? Yahuá. Ou seja, Shema Israel, Yahuá, Eloheinu, Yahuá, Errad. Então é o dia do Yahuá, que é e se manifesta da maneira que ele assim desejar, através das suas kenumê. No singular, tá? Em aramaico, tá? No singular é o que? Kenumá, e no plural kenumê. As manifestações, tá? As emanações do nosso Elohim, tá? Então vamos lá. Vamos estar lendo aqui o nome da Parashá. Por que a Torá começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é um Beit, e não com a primeira, que é um Aleph? O Talmud de Jerusalém, né? O Talmud de Jerusalém sugere que Aleph seria um começo impróprio, visto que esta é a primeira letra da palavra Arirá, que significa maldito. Por outro lado, Beit é o começo da palavra Brahá, que significa bênção. Então olha que coisa legal. Mas seguramente existem muitas palavras positivas em hebraico que começam com Aleph, e muitas palavras negativas que começam com Beit. Por que Beit deve ser identificado com bênção, Brahá, em particular? O fato de a Torá começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é um Beit, indica que a leitura do texto é de fato a segunda fase do estudo da Torá. Até mesmo antes de olhar o primeiro versículo da Torá, a pessoa precisa se preparar para a experiência que está prestes a vivenciar. Basicamente, o estudo da Torá é algo um pouco paradoxal. Por um lado, é uma mitzvah, é um mandamento que conecta a pessoa com Yahuá. Assim como com qualquer mitzvah, ela precisa estar ciente disto para alcançar uma conexão completa. Por outro lado, se a pessoa realmente pensa em Yahuá enquanto estuda a Torá, ela não consegue se concentrar no que está estudando. A solução para este problema está na preparação. Antes de até mesmo abrir o livro, a pessoa deve parar por um momento para refletir que ela agora estudará a sabedoria de Yahuá Elohim, que foi condensada sob uma forma inteligível para o ser humano. Ela está a ponto de colocar sua mente em união total com Yahuá. Detalhe, Salmo 119, 18, Salmo 119, versículo 18 diz: desvendo os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua Torá. Então o rei Davi, de uma certa maneira, ele já fez isso aqui, tá? No Salmo 119. Ela está a ponto de colocar sua mente em união total com Yahuá. É claro que enquanto ela está realmente estudando Torá, não consegue meditar sobre este fato, pois está concentrada no texto. Então, é crucial que a pessoa tenha as intenções corretas antes de começar. E é por isso que a Torá começa com um Beit, para indicar ao seu leitor que o estudo é somente a segunda fase deste mandamento, desta mitzvah. Estudar Torá com o preparo apropriado traz muitas bênçãos na vida da pessoa. Assim, o Talmud Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém, ensina que o Beit
no começo da Torá representa brahá, representa bênção. Então olha que comentário lindo, tá?